Eu sou Emília Campos e hoje aqui no Descomplicando Direito a gente vai falar um pouquinho sobre a lei recentemente aprovada, Lei da Liberdade Econômica. Se você quer saber o que essa lei traz de diferente para os empreendedores, fique aí que depois do intervalo a gente vai falar sobre ela. A Lei de Liberdade Econômica, ela traz um processo de desburocratização do nosso ambiente de negócios. O Brasil sempre foi um país muito burocrático, a gente é conhecido por isso. E o mundo inteiro tem um processo empresarial e de negócios muito menos burocrático do que o nosso. O objetivo dessa lei foi deixar o Brasil num pé de igualdade com os outros países para melhorar o nosso ambiente de negócios e deixar com que os pequenos e médios empreendedores tenham as mesmas possibilidades de participação do ambiente de negócio que os grandes empreendedores. Para começar a falar sobre essa lei, eu queria contar um pouquinho de quais são as medidas que eu considero mais interessantes que foram trazidas por essa nova legislação. A primeira delas é a possibilidade de efetivamente se ter uma sociedade unipessoal com responsabilidade limitada do sócio. A gente já tinha a EIRELI, mas a EIRELI ela trazia a necessidade de um capital social registrado muito alto, de no mínimo R$100 mil, e isso às vezes acabava impossibilitando o surgimento de alguns negócios por conta da impossibilidade de alguns empreendedores fazer esse depósito inicial do capital social. Agora, com a Lei da Liberdade Econômica, criou-se a possibilidade de uma empresa unipessoal, mas de responsabilidade limitada do sócio e sem a necessidade desse aporte inicial tão alto como o capital social. Isso é muito bom para os pequenos empreendedores. O segundo aspecto interessante que eu queria trazer aqui é a questão do Brasil Digital. Brasil Digital é o projeto que deu embasamento para essa lei, que fala sobre a possibilidade de digitalização de todos os documentos, inclusive documentos tributários. Isso significa que agora as empresas que precisam guardar documentos tributários por um período mínimo de 5 anos, elas podem fazer isso da forma digital. É possível digitalizar um documento e guardar esse documento nesse formato, e não mais nesse formato de papel. E isso vai permitir até para os próprios empregados terem a sua carteira de trabalho no formato eletrônico e não mais no formato do papel. A carteira de trabalho no formato de papel vai ser uma exceção. Então isso é muito bacana, a gente está entrando realmente numa fase digital no Brasil. Uma outra vertente extremamente importante dessa legislação é a questão da consideração do interesse particular das partes na questão das contratações. Hoje, as contratações respeitam a autonomia das partes, mas em alguns aspectos, o que é observado é aquilo que está na legislação. Com a Lei da Liberdade Econômica, agora o foco é efetivamente o interesse das partes. A liberdade de contratar, principalmente sobre o aspecto privado, ela é muito maior. Quando a gente está falando em contratos empresariais, então, essa liberdade agora ela é muito maior. Então, o que vai se observar, principalmente quando a gente estiver falando da análise de contratos na via judicial, o que vai se analisar é a intenção das partes na hora de fazer aquela contratação. Então, esse desejo das partes, essa intenção das partes e a vontade das partes é aquilo que vai ser mais importante na hora de se analisar um contrato. Isso realmente é uma alteração significativa na hora de se fazer tanto a contratação quanto a própria análise jurídica no âmbito judicial desse contrato. Outro ponto que parece não tão importante, mas ele acaba sendo significativo, é a questão de não ter mais preços controlados, exceto para mercados regulados, né, como medicamento, por exemplo, não vai mais ter preço fixado pelo governo. Os preços são livres e são fixados pelo mercado de acordo com custo e oferta e demanda. Também não vai mais ser necessária uma licença prévia para atividades que não são consideradas como atividades de risco.
Então, apenas as atividades de risco vão demandar licenças prévias. Outras atividades vão poder iniciar sem essa necessidade. E o último aspecto que eu queria trazer aqui é a questão da possibilidade de se prestar serviços e comércio em qualquer dia e horário. Hoje a gente tem aquela restrição, principalmente nos domingos e feriados, de horário, né, para funcionamento. Isso não vai existir mais. Desde que se respeite regras de silêncio e meio ambiente, é possível o comércio funcionar no horário que o comércio desejar. Né, e principalmente se respeite regras trabalhistas, né, para os empregados. O comércio vai poder funcionar no horário que ele quiser. A gente tem aí inúmeras regras, então, que foram criadas para aquecer a economia e o setor de negócios. Eu espero que essas regras tragam para o Brasil uma melhora nesse ambiente. O objetivo dessa legislação é, em 7 anos, elevar muito o nível de emprego e o aquecimento da economia e o PIB do Brasil. Eu espero que isso efetivamente aconteça. Se você tem dúvidas de como essa lei pode melhorar o seu negócio, entre em contato com a gente. E não esqueça de assinar o nosso canal para você poder ser notificado de todos os vídeos novos que aparecem por aqui, tá bom? Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.